E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, estou aqui para falar um pouco sobre a história do RPG do Brasil e estou aqui com a Viviane Lima Ferreira, mais conhecida como Vivix, né? Oi, Vivix, tudo bem? Tudo certo. Muito cansaço nesse final de noite aí. Esses últimos dias têm sido bem intensos aqui. Mas tamo bem. Tô ansiosa aí para ver o que vai rolar. Bom, gente, eu estava começando a ler a sua dissertação e logo no começo me chamou a atenção sobre a sua história, assim, né? Você começa a contar a sua relação com a cultura, né? E até como a cultura ela foi sendo um contraponto, né, dentro da sua vivência, dentro da sua experiência, é, escola, mídia, na família, religião, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta dentro desse caldeirão, né, se você quiser contar um pouquinho sobre como que entrou o RPG, como que você começou a jogar RPG, como que foi? Desculpa te corrigir, é a tese. A tese de É a doutorado. tese, a É tese. a tese, É que eu peguei a para tese ver em a educação. é que eu peguei para ver a dissertação também, porque eu quero comentar sobre a dissertação Ah, também. legal. Mas Bom, desculpe. como é que o RPG entrou na minha vida? Bom, eu tava bem. Eu fui uma escritora mirim, assim, sempre gostei muito de imaginar, desde criança, assim, minha mãe me alfabetizou em casa e eu escrevia minhas histórias, assim, contava, brincava muito de faz de conta e estava sempre escrevendo. Tinha muitos livros de histórias fantásticas escritas de infância e essas coisas que vão me bolorando, né? Vão virando acervo de gaveta. E eu sempre fui essa escritora tímida. E durante o mestrado eu descobri experiências de alfabetização e letramento, que é a minha área de atuação e trabalho e pesquisa, em que as professoras incentivavam as crianças a escreverem em uma perspectiva assim muito mais aberta, liberta, e eu fiquei apaixonada por aquilo. E falei, eu vou estudar isso no doutorado. E no momento eu conhecia muito bem as experiências de fanfiction. Então, meu projeto de doutorado, quando eu ingressei, foi para entender como é que funcionavam as comunidades online e fazer propostas para educação. E a minha orientadora me sugeriu conhecer grupos de RPG também, que ela falou que tinha muito a ver com as ideias que estavam sendo propostas ali na tese. E eu conheci um grupo de entusiastas de RPG que se reunia, acho que era todas as terças-feiras à noite na UFSC. O nome do grupo acabou ficando NERD, que era Núcleo de Estudos RPG e Didática. E aí eu comecei a jogar nesse grupo. Então, eles convidaram a minha orientadora para participar do grupo e ela falou: Olha, não vou, mas eu vou mandar um representante muito qualificado. E eu fui, me interessei muito, principalmente porque o grupo tinha vários interesses, a gente fazia jogos narrativos também, vários jogos diferentes, e tinha essa dimensão da imaginação e que eu via como pesquisadora e formadora de professores, que tinha assim muita possibilidade de entrada em sala de aula. E daí comecei a jogar RPG muito e foi uma experiência muito rica, assim, porque isso faz poucos anos, né? Foi em 2017, 2018 que eu comecei a jogar RPG. E eu voltei a escrever. Então, eu tinha ingressado na letras por um sonho de ser escritora. E tinha parado de escrever totalmente, de escrever ficção. Estava escrevendo mais texto acadêmico, trabalho mais voltado assim para não criativo, né? Um trabalho mais técnico. Claro que tem esse aspecto criativo também, né? Não vou falar uma coisa assim tão extrema, mas naquele momento eu fui voltando para as minhas, como se fosse voltando para as minhas raízes, assim. Então,
foi um momento de uma explosão mental. Aí eu revirei a tese totalmente, né? Modifiquei todas as práticas e, e a minha pesquisa deu uma guinada, assim. Eu tinha o foco das ficções de fã apareceu, só que de outra forma, né? Eu incorporei com a relação do Tormenta RPG, né? Que foi o RPG que eu mais curti jogar de cara, assim. Eu tinha jogado alguns e tinha achado assim legalzinho, mas foi com Tormenta que eu acho que virei jogador de RPG, assim, oficial, toda semana jogando, até hoje, né? Já passou um tempo da tese e ainda tô jogando. Acho que é isso, Raka. Não, eu pedi para você comentar porque eu acho que é muito legal. A maior parte dos pesquisadores são assim, são adolescentes que jogam RPG, entram na faculdade, percebem alguma proximidade entre o RPG e uma disciplina. Por exemplo, para mim, eu já jogava RPG e fui fazer faculdade, e aí fala, opa, né? Outras pessoas que eu converso falam, eu já jogava, e eu comecei a perceber, mas com você não, né? O que eu falei do seu mestrado é que o seu mestrado já lida com educação, já lida com letramento, né? Que é a diferença e desigualdade de acesso ao computador, novos letramentos nos anos iniciais, né? Uhum. Ou seja, você já era uma professora preocupada com essa questão do letramento, né? Com toda essa questão da educação popular, e quando você entra em contato com RPG, é que você fala, oh, eu acho que isso daqui interessa. Então, é muito legal ouvir essa história, que não digamos assim, de uma pessoa já convertida que entra para a academia falando, eu quero estudar RPG. Não, você é a pessoa que... Você não foi estudar RPG no doutorado, né? Você foi desculpa, você foi estudar fanfiction, é isso? Uhum. Isso, entrei, Fanfic, né? ingressei para estudar fanfic, isso. E, e me fala uma coisa, assim, esse grupo jogava onde? Onde que se Então, era reunia? uma invasão, assim, uma ocupação, era virava e mexia, era nas salas do centro de educação, né? E é engraçado que os grupos de RPG, eles se formam, assim, de repente uma confluência, muita produção, teve evento, vários eventos, e de repente, né? Depois da pandemia, assim, a pandemia também ajudou a separar. O grupo existe virtualmente, mas não tem realizado muitas atividades. Mas foi a minha porta de entrada, assim, para entender o mundo da RPG e poder fazer alguns diálogos com a educação e mais especificamente com essas questões de leitura e escrita. Você falou para eu comentar um pouco sobre a minha experiência de vida, assim. Eu acho que antes de para continuar essa parte que eu acho que você está falando do meu memorial que está lá no começo da tese, né, que é a questão da religiosidade. Eu fui criada num contexto de fanatismo religioso, né? A minha família é assembleiana, assim, bem de parte de pai e de mãe. E eu fui até os 13 anos muito firme, assim, na fé cristã e evangélica, assim, crente. E esses últimos tempos, assim, com a pesquisa, eu também percebi o quanto existiam instrumentos de minar a imaginação. Que a imaginação tem esse aspecto de iluminação, né? Também, né? Tem vários aspectos, né? A gente pode até entrar melhor nesse assunto, mas tem esse aspecto de você trazer uma imagem que é uma potência dentro da sua existência, coisas que você nem sabe sobre si elas vêm à tona, assim, e podem te levar para outros caminhos simbólicos, não aqueles estabelecidos, né? No caso da minha religião, né? Da, da ex-religião, né? Tem essa ideia de que você não pode formar imagens na sua mente. As imagens, elas estão
sacramentadas nos textos sagrados, no cânon, né? É proibido você imaginar como é que é Deus, né? E formar imagens, representações. Em outras, eu acho que tem várias vertentes religiosas, né? Cada uma vai ter a sua, mas eu lembro que a gente não tinha crucifixo, a gente não tinha Jesus, a imagem de Jesus, a gente não tinha imagem de Deus, na minha casa nunca teve. E a gente não podia fazer isso. Tem certos bloqueios de mentalidade. Então, quando eu fui olhando, quando eu fui imaginando voltando a imaginar, mesmo que seja num momento lúdico, de brincadeira, mais controlado pelas mesas de RPG, esse momento mais das regras ali, para mim ele já foi um quebrador de paradigmas, assim, porque não tinha tanto espaço para essa imaginação de potencialidade, que é a imaginação criativa, né? Então, foi como é que fala? Quando modificou muita coisa na minha vida também, né? Porque eu tinha esse interesse em escrever, contar histórias, pensar, e até ter a mente mais artística e menos técnica, mas estava muito condicionada. E até por causa do curso de letras, né? Eu fui para letras e conheço vários outros professores de português, de línguas, que foram para letras, ou pessoas que se formaram em letras e que foram para ser escritores. Mas o curso acaba com toda essa veia, porque você nunca é bom bastante, você não tem espaço para criar, tudo que você cria não é suficiente, existem outras regras e um paradigma tipo de um mundo de pessoas que conseguiu chegar no status de artista que você, como mero estudante, nunca vai conseguir. E todas essas coisas vão minando e vão barrando, determinando-se, tipo, retirando nossas forças de agência, aí, já que eu sou um sociólogo, vou usar os termos da sociologia, né? E nesse processo do doutorado, que foi um pouco mais assim fenomenológico, no sentido de vão me permitir imaginar junto com essas pessoas, eu consegui romper algumas barreiras, até por isso eu escolhi esse nome, Imaginação e Liberdade, porque eu acho que foi a coisa que mais me tocou nesse processo aí, e aí também pensar algumas coisas como você mesmo disse, né? Eu, depois de ter rompido com essas questões, voltei minha profissão para educação popular, sou professora de escola pública aqui em Florianópolis, e sou professora de tecnologia, que também permite bastante liberdade de currículo, assim, eu posso fazer coisas bem diferentes com os meus alunos, eu dou aula nos anos iniciais. E é isso, não sei. Deixar falar pra caramba. Muita coisa. Professor, né? Deixa o professor falar. Deixa a professora falar. Muitas coisas muito legais assim que você já falou, que, né? Só do que você já falou, eu já estou pensando aqui. Esse primeiro ponto, eu queria compartilhar uma história que eu vivi enquanto professor, que eu passei RPG com alunas da quinta série, né? E tinha duas irmãs gêmeas que elas foram jogar. Eu fiz um GURPS Império Romano. Eu não sei as regras do GURPS, eu só peguei as informações, tal, porque eu estava dando aula de história na quinta série. E quando aí teve um dia, e elas eram, eu não sei exatamente, elas eram evangélicas, não sei exatamente qual igreja, mas que não podia assistir TV, não podia, sabe? E aí uma delas virou e falou assim, eu contei para a minha irmã, uma delas falou assim, professor, eu contei para minha irmã, né, para minha tia, que a gente está jogando RPG. E já tinha acontecido o crime de Ouro Preto, era recente. Eu falei, nossa, agora vem um tiro. Aí eu falei, o que ela disse? Ela gostou e vai ajudar a escrever um livro com a história da minha personagem.
Aí o que eu fiquei pensando, o quanto que às vezes essa rejeição ao RPG vem muito da informação. Porque se você. Tá, não era um jogo com demônios, espíritos, monstros, orcs, fantasmas. Eram, né, mais ali o cotidiano de um romano. Mas o que me chamou a atenção foi que não teve assim essa. Né, não pode. Mas ao mesmo tempo aqui pensando no que você comentou sobre você tinha certos assuntos que eram proibidos assim de serem representados, é isso? Certo? Mas tinha outros que eram permitidos. Assim, sim e não, né? Eu sou de São Paulo, então acho que a questão de proibição do que pode ser, do que poderia, do que é aceitável ou não, é diferente, né? Hoje em dia eu vejo que tem, sei lá, eu sempre estou acompanhando, né? Essa semana um pastor queimou um monte de livro do Harry Potter, assim. Estou sempre acompanhando essas questões do que eles estão proibindo ou não. Tem um livro muito bom que eu usei muito na tese, que é a Cultura da Convergência, do Henry Jenkins. E ele fala sobre algumas questões do que é da liberdade com relação a essa coisa da fantasia. E ele traz exemplos de igrejas que proíbem tudo, né? Então, proíbe ver televisão, proíbe ver filme, proíbe jogar RPG. Então, é o ápice da coisa ruim, principalmente D&D, né? Então, tem muitos contextos proibitivos. Não foi o meu caso, assim, eu assistia televisão e, claro, tinha horário, tinha que seguir a classe indicativa, mas, por exemplo, a melhor amiga da minha mãe, os filhos dela não podiam assistir. A minha mãe deixava assistir bastante, eu assistia bastante TV Cultura, assim, que era o canal educativo, então eu tava bem respaldada, assim. Mas o problema não é a proibição, o problema é a clausura epistemológica, entendeu? As pessoas com quem você convive só falam daquilo, né? Porque você não pode. Eu não podia dançar o tchan, dançava o tchan escondido. Eu assistia a novela que era coisa da época, assim, mas escondido, tudo escondido. Tipo, ficava arrumando um jeito para fazer as coisas, né? Mas você só tá convivendo com aquelas pessoas, né? Convive os vizinhos só que são crentes. Os livros que você lê, que você ouve, os livros infantis, as histórias são todas histórias bíblicas. Então é uma clausura mesmo, você não consegue saber outras coisas, assim. Tipo, a primeira vez que eu lembro, meu pai contou uma história do mato, assim, que ele era de Minas Gerais, contou um caos desses no Mapinguari, eu passei uma noite inteira em claro, chorando, gritando de medo, que eu não tinha contato. Então, a primeira vez que tem contato com uma vertente de imaginário que quebra com todo aquele imaginário que está bem solidificado, construído, reforçado desde bebê, né? Porque eles têm estratégias desde bebê, né? Tem o livro das cores, né? Tem as músicas, então desde bebê estão ali fortalecendo um imaginário muito específico, um conjunto de imagens muito específico. E aí, quando você tem contato com outras formas culturais, outros imaginários, você está indo contra, e a criança não tem discernimento para poder fazer. Mas voltando ao livro do Jenkins, o Jenkins ele conta dessas duas vertentes. A vertente proibicionista, que vai falar, o RPG é super nocivo, porque ensina a fazer magia, ensina a fazer feitiços rituais e traz os demônios, os monstros para a imaginação, para as palavras que as crianças vão dizer, para os jovens, eles não têm discernimento, então eles vão falar e aquilo vai ser real, vai ter repercussão com a realidade. E tem a vertente que diz do discernimento, assim, que você, na verdade, tem que ter contato com tudo
desde que você tenha discernimento para saber isso é de Deus ou isso não é. Entendeu? Então tem essas duas linhas, e essas duas linhas eram conflituosas na minha família. Tinha pessoas que eram bem radicais e que não permitiam de jeito nenhum, e outras que eram um pouco mais abertas, assim. Mas é engraçado você falar isso, Rafa, porque eu. Meu pai veio na minha casa há umas semanas e ele viu meu tapete de yoga e falou: O que é isso? Aí eu falei: esse é um tapete para fazer yoga. Aí ele falou: yoga não é de Deus, eu não quero você fazendo isso, não, porque senão você vai pro inferno quando você morrer. Eu dou risada e tudo mais, só que é uma coisa que eu já acostumei na minha família, assim. Só que essas práticas que a gente está falando do proibicionismo, né? Você vê que elas são bem culturalmente centradas, né? O que é permitido é o que reforça o discurso específico da religião. E acho que as propostas educativas vão totalmente contra isso, né? Como educadora popular, a nossa pegada é diversificar, né? Pluralizar, mostrar as multiplicidades, mesmo de uma mesma corrente, né? Bom, então, eu queria começar, antes do RPG, então, quando você se tornou uma educadora, e o que é letramento e como começou a te incomodar? Porque eu sei que o letramento é relevante na sua tese, né? Já na sua dissertação, mas na sua tese. Você explicar um pouquinho desse percurso. Tá. Como é que eu me formei educadora? Eu sou educadora popular. Eu contar uma história bem pessoal, eu gosto de contar essa história. Eu fiz letras francês na Universidade Federal de Santa Catarina. E eu estava muito assim desgostosa assim na quinta fase, tinha uma coisa que eu não curtia muito, que era o glamour, né, da língua e você falar francês, ulalá. E eu estava um pouco me sentindo deslocada, assim, que não, nada fazia sentido. Estava aprendendo a falar uma língua, tinha cultura francesa, por exemplo, eu me lembro de estudar as regiões da França, os vinhos franceses, são coisas que não faziam parte do meu contexto, sou da periferia de São Paulo, então nem conhecia nem as regiões, muito menos vinhos, e a gente estudava os mapas dos rios franceses, era uma coisa muito etnocêntrica, absurda, assim. Então aquilo não fazia sentido nenhum. E eu fiz uma disciplina, fazer licenciatura, eu fiz uma disciplina de básica que a professora lia muito Paulo Freire. E a gente ia para a escola realmente, conhecia as rotinas da escola. A gente conheceu uma escola aqui, que é o Jurema Cavalazzi, que fez o próprio PPP voltado para o projeto político-pedagógico, totalmente voltado para as necessidades dos alunos, com horários diferenciados, uma coisa muito linda, assim. E essas experiências lendo Pedagogia do Oprimido embaixo de árvore, de noite, com lanterninha, assim, a professora era bem empolgada. E aí eu acabei me apaixonando. Me apaixonei por Paulo Freire. E eu conheci um professor que dava disciplina de educação popular, o professor Reinaldo Fleury, inclusive a referência. Naquela época eu já estava estudando decolonialidade, isso foi em 2007. E aí eu comecei a trabalhar com metodologias participativas com ele. Assim. Depois eu fiz essa disciplina e fui focando, assim, fui cada vez mais pesquisando, comecei a pesquisar, mas eu já trabalhava com tecnologia, então eu fui tentando fazer essas interfaces, né? Minhas primeiras experiências como educadora popular foi no MST, dei aula de português no MST, sempre trazendo essa perspectiva das novas linguagens, junto com a alfabetização, não a alfabetização, né? Que o letramento é um pouco além da alfabetização. Vamos lá, alfabetização
você pode pensar no ABC, quando você junta o B e o A fica BA, quando você junta o B e o E fica B, e essa perspectiva meio técnica, mas também é necessária, porque é a partir daí que você começa a desenvolver a linguagem escrita, a leitura. Agora, a perspectiva do letramento, na minha visão e de alguns autores brasileiros, é bem forte no Brasil, a tendência de ver o letramento como uma continuação do conceito de conscientização do Paulo Freire. Porque o Paulo Freire ele trabalhava com as palavras geradoras. Então, não era alfabetizar qualquer palavra, eram as palavras que eram importantes para as pessoas que estavam sendo alfabetizadas. Então, já muda totalmente a perspectiva. As palavras não vêm prontas, as palavras vêm da participação desses agentes, né? Os educandos, eles são partes integrantes do processo pedagógico. E aí eu me apaixonei pela questão do letramento. Nas minhas práticas, sempre levei em consideração a participação no processo pedagógico, então, desenvolver atividades, pensar, planejar as aulas, todos os meus trabalhos, eu sempre foquei em armar o campo, né, criar as condições do ambiente para que as pessoas falassem, para que as pessoas produzissem. Inclusive, no MST, a gente até fez um livro, um relato de experiência dos alunos contando. Os alunos mesmos escreveram na primeira mão, depois a gente passou para o computador, que esse sua experiência como pessoas adultas que tinham parado de estudar e agora estavam fazendo o ensino médio, né, na época. Então, você vê como é que é a questão da educação popular ali, aparece bastante até na tese, na dissertação, mas a importância da participação, como não é uma coisa que você ensina, né? O letramento é um trabalho que você vai desenvolvendo e ele vai crescendo dentro de você, né? Então, ler e escrever não só pela questão técnica, né, de reconhecer as letras e as palavras, mas como uma ferramenta para se encontrar no mundo, para se conhecer melhor, para desenvolver a prática cidadã, né, participar na democracia, né, fazer a democracia acontecer. Então, é uma perspectiva muito política o letramento, né? Não envolver as pessoas em contextos sociais de leitura e escrita, né? Mas isso é muito complexo, porque as pessoas vão se envolver nas que as atraem, né? Nas práticas que as atraem. E elas vão ler também baseadas nas crenças que que elas professam. E aí acho que está o grande problema epistemológico, né, do letramento. Você vê com uma prática comum, uma prática de leitura escrita comum é os grupos de WhatsApp. Mas eles também são espaços para fluir notícias que não são informações falsas, notícias que não acrescentam, que não agregam, que não fazem esse processo de não são educativas, né? Não fazem a pessoa participar, ela vira só um consumidor ali, um mero encaminha, replica 1000 vezes e não produz, não cria por si, né? E essas são algumas das crises da professora de tecnologia. A Janet Murray ela fala que as mídias são ditadura e liberdade, as duas ao mesmo tempo. E o que me chamou a atenção é que na sua dissertação você vai discutir a questão da desigualdade de acesso, né? Diferença e desigualdade em relação ao computador, né? Como que isso daí afetou. E levando-se em conta que você, no seu mestrado, lidou com computador, com doutorado você lidou com
o RPG. Como que você vê, assim, existe alguma diferença dessas duas mídias, ferramentas, nesse sentido do letramento? Então, o que aconteceu comigo foi eu sou uma pessoa que sou muito aberta à experiência, à empiria, né, à prática. E eu estava no mestrado ainda, eu estava dando formação de professores para uso de tecnologia. E na época o maior desafio que eu via para a mídia ser um pretexto para incentivar a participação na escola, na sala de aula, o maior problema que eu via era que não tinha computador. Ou não tinha computador, ou o professor não sabia usar, ou tinha várias questões outras. E aí eu ficava pensando, não, mas aí, poxa, o computador era o meu grande lance, porque eu me formei muito utilizando o computador e desde pequeno o computador foi a minha abertura para o mundo, né? Nesse contexto que eu te falei da infância meio enclausurada. Então eu estava olhando para o computador como uma ferramenta assim de você desenvolver mais a linguagem, né? Escrever, fazer vídeo, né? Ter uma possibilidade, uma gama de possibilidades gigantescas de trabalho educativo. E meus professores que eu trabalhava, eles não queriam, assim, simplesmente não queriam, não gostavam, sentiam muita dificuldade, tinham medo, tinham os medos mais simples, assim, medo de desconfigurar, o medo de quebrar. Eu vi aquela ferramenta, poxa, dá para fazer tanta coisa com tecnologia na escola. E muitas vezes eu chegava na escola e abria os computadores quando eu ia dar formação. Tipo, tava tudo na caixa. Já tinha chegado há 3 meses e ninguém tinha aberto. Assim. Então foram experiências que foram me deixando muito desestimulada, assim, para trabalhar com essa perspectiva de letramento e educação popular que eu tô te falando. Então, eu fui vendo que tem outras tecnologias, e daí eu conheci, no começo da época, eu conheci a fanfic mesmo pelas minhas professoras, porque as professoras de formação sempre tem, né? A gente trabalha com 20 professores lá em formação, todos estão falando, não gosto, não quero, praticamente expulsando da escola, ali te vendo como um agente da cobrança, né? Assim, lá vem essa professora me obrigar a usar o computador, eu não quero. E teve outros que chegaram assim no corredor, no horário do café, para dizer assim: olha, então eu fiz tal coisa, peguei. Uma que eu lembro sempre foi um professor no segundo ano, ele dava aula nos anos iniciais e no ensino médio. E aí ele falou: no ensino médio eu consegui. Eu fui lá e pedi para os alunos gravarem as suas próprias histórias. E daí deu muito certo. Eles gravaram, eles se ouviram, eles começaram a conversar sobre a forma como eles falavam, o sotaque, coisas que o professor às vezes vai falar em sala de aula e não consegue atrair os alunos, estava dando certo. Porque teve essa questão da mediação, né? A tecnologia como mediador. E, e outros professores, acho que uma professora que eu utilizei a prática dela na tese, ela tinha feito, na dissertação, ela tinha feito contação de histórias com as crianças, e ela já tinha lido o Pequeno Príncipe, e pediu para que as crianças escrevessem uma história dizendo como se elas mesmas tivessem encontrado o Pequeno Príncipe. Então, elas escreveram histórias muito legais e depois fizeram um livrinho. Então, eram essas perspectivas de letramento que eu estava buscando. E aí foi aí que eu conheci a produção narrativa. Que a produção narrativa ela tem esse aspecto de cada um vem com a sua palavra. A palavra pode ser mais simples. Vai ter criança que vai ter a capacidade de falar: meu sonho é ir de bicicleta para a cidade da minha avó. E essa é a história dela. E é simples, é uma frase, mas você vê que tem uma potência, que tem uma riqueza.
Agora você vai trabalhar outra criança, às vezes já, nossa, vai, escreve um monte, conta um monte de história. E se você cria um ambiente em sala de aula em que as crianças são espectadoras e ouvintes ao mesmo tempo, são espectadoras, mas também são as atrizes, os atores das histórias e criadores, e tudo isso ao mesmo tempo, você consegue criar um ambiente onde as pessoas estão produzindo de uma maneira bem rica e com a mediação do professor, né? E a tecnologia, que é o, nesse caso, né? Eu tô falando RPG com uma tecnologia, vai vir a galera me bater. Já tô até vendo. Mas nessa visão, nesse aspecto do RPG na sala de aula, como um instrumento de mediação, né, como um facilitador da mediação pedagógica, aí eu acho que tem uma liga. Eu vi também que no RPG, ele, além de fomentar essa questão da leitura escrita que eu estava falando, ele também ajuda com que se atisse a curiosidade, por causa da questão da imaginação, e aí a pessoa mesmo procure por si, assim. E tem gente que procura mesmo, né? Que vai fundo, navega fundo. Não é o caso de todos. Outro aspecto que eu acho legal é que tira um pouco da barreira da tecnologia, assim. Tipo, você não precisa do computador para fazer RPG na escola. Se você quiser, você pode fazer. Se você quiser usar cartas, você pode usar cartas. Se você quiser confeccionar com os alunos o material, você consegue confeccionar. Você consegue fazer tudo isso sem precisar de recursos que são caros, né? Por exemplo, na escola que eu estou agora, eu sou professora de tecnologia da sala informatizada. Eu tenho computadores super bons, mas isso não é nem na rede aqui municipal de Florianópolis, não é o caso geral. Tem escola que não tem nada. Tem escola que tem Chromebook, tablet, que tem tudo. Tem outras escolas que não tem, né? Então, você pode fazer um projeto de RPG, de compor um cenário, contar uma história com as crianças, fazer toda essa parte de produção e depois desenvolver a parte de software, de programação, de criar as telas. Você pode fazer tudo isso com RPG. Então, ele tinha uma abertura muito grande de possibilidade, além de ter esse aspecto que sempre foi importante para mim, é de reequilibrar as desigualdades, né? Porque, por exemplo, o Vygotsky, ele fala assim, se tem uma criança que está num nível de conhecimento aqui e a outra que está aqui, você cria um andaime na sala. Se você criou um ambiente de troca, as duas vão estar no mesmo lugar quando elas estiverem nessa zona, né, que ele chama de zona proximal, zona de desenvolvimento proximal. Você consegue criar esse espaço de intermediação onde as crianças que têm um nível de não ter muita linguagem desenvolvida, não ter muito conhecimento de leitura e escrita, não ter acesso à leitura de séries de livros, né? Mas que ao mesmo tempo também tem uma abertura para conhecer as palavras novas, né? Aumentar, enriquecer o vocabulário, saber se expressar, todas essas questões são importantes para o letramento. Não sei se eu expliquei, acho que sim. Explicou sim. Eu estava pensando aqui, você entrou para ver, para pensar né, em fanfic, né, nesse processo, nessa criação, e aí você foi participar de um grupo aí na Federal mesmo, né? E como que virou a chavinha, assim, de fanfic para RPG? Foi assim conversa, você jogou? Depois você nunca tinha jogado RPG até então. E aí você jogou, você saiu de lá pensando o quê? Quando mudou a chave da fanfic, eu acho que foi quando eu conheci Tormenta mesmo, que eu pensei, não, isso aqui é o que eu tô procurando, que dava pano pra manga. Tinha tudo que eu queria, né? Já tinha joguei D&D, não gostei muito, né? Achei chato.
Joguei. Deixa eu ver. Se eu lembrar os jogos que eu joguei. Joguei Call of Cthulhu. Gostei bastante de jogar Call of Cthulhu. Joguei bastante tempo. E aí, o Matheus, que na época era meu flerte, assim, a gente estava começando a se namorar, né? Que o Matheus, meu companheiro, que você já conhece, né? Também pesquisador de RPG, me convidou para uma mesa de Tormenta e eu fui só para ver, não fui para jogar, não. Fui para ver e nesse dia eu fiquei assistindo o mestre, o Rafael Tarso, inclusive, falei bastante dele na tese. Ele trazia muitas coisas que tinham a ver com a minha área de atuação. Ele trazia músicas, ele trazia as dinâmicas dos jogos, das cenas que ele fazia. Tinha uma interlocução muito grande com conteúdo de TV e anime, muita coisa. E aí eu fiquei, nossa, fiquei curiosa com aquilo. Falei, que diferente. Parece que eu tinha entrado num desenho animado, assim. Minha imaginação toda foi muito animesca. E aí eu fiquei encucada com aquilo, assim. Daí eu comecei a escrever bastante e pesquisar mais. E foi interessante também você falar, Rafa, porque eu já tinha lido vários manuais explicando o que era RPG, todo mundo falava, tinha várias discussões sobre o que era RPG, mas foi no Tormenta, no manual de Tormenta, aquele clássico, o antigo, não Tormenta 20 ainda, que eu entendi, assim, uma definição que eu li e falei, é isso aqui mesmo, assim, sabe? Então eu vi que tinha uma linguagem muito voltada para o público brasileiro, tinha um imaginário que dialogava diretamente com os nossos consumos culturais aqui também. Então, aquela coisa de anime dos anos 90, os filmes que a gente assistiu, as séries, acho que tinha essa coisa que eu mais acho engraçada de Tormenta, assim. Esse imaginário que conflui, assim, sabe? Ele todos esses conjuntos de imagens da minha época, da minha infância, estavam ali. E estavam sendo usadas para alguma coisa, né? Porque, sei lá, você pode saber de cor todos os episódios de Cavaleiro do Zodíaco, mas né, aquilo ali tá ultrapassado na tua cabeça. Mas ali no Tormenta dá para fazer alguma coisa. Né? Então eu fui olhando aquilo e falei, que coisa mais louca, mas as pessoas ficavam Aí eu comecei a conversar com as pessoas que jogavam RPG, inclusive nesse grupo, e aí eles falavam assim, nossa, Tormenta é muito ruim, credo. Aí eu disse, ruim por quê? Porque é uma coxa de retalhos. Eu ficava assim, D&D não é uma coxa de retalhos, gente. Tem cultura nórdica, tem cultura celta, tem um monte de representação de vários lugares. Eu ficava assim, meu, não faz sentido o que você está falando. Não, mas não é isso. É porque a linguagem visual, a identidade visual. E eu ficava pensando, pô, mas são os caras daqui que estão fazendo, né? E daí eu comecei eu entrei nessa mesa do Rafael Tarso, né, que ele é mestre, e comecei a jogar. E fiz umas personagens bem crossover, assim, tipo, fiz um gato que era um Jedi, que era de Moreânia. E aí eu fui me empolgando em brincar com essas costuras, assim, com essas coisas que são conhecidas, né? Que você pode. Não é copiar, mas é misturar, remixar. E aquilo fechou muito com as teorias de mídia educação, de tecnologia na educação, as quais que eu estava trabalhando. Tanto da cultura da convergência, com relação a essa cultura participativa que você quer propor na escola, mas também uma coisa que é muito brasileira, que é do software livre, do remix, de você saber que tem essas influências culturais e elas estão sempre em transformação nessa sociedade pós-moderna que a gente vive. E aí aquilo foi pensando assim, nossa,
E a minha orientadora também, eu estava falando teoricamente das coisas que eu tinha visto e estava falando de tudo. E ela falou, não, acho que se você analisar um contexto específico, vai ficar muito mais fácil das pessoas entenderem. Aí eu falei, então tá, é Tormenta mesmo, vou analisar a Tormenta, e é isso. E aí a Tormenta me trouxe tudo que eu precisava. Ele estava falando de consumo cultural, ele estava falando de produção narrativa, tinha muitos exemplos. É uma comunidade que fala muito, né? Eles estão em todos os lugares falando. Estão no Facebook, estão no Twitter. Tem a Dragão Brasil, que eles publicam mensalmente textos explicando os processos criativos. E aí eu falei, olha, eu tô com a faca e o queijo na mão aqui, tá perfeito para mim. E eles também eles abrem espaços, né? Que eu acho que era um pouco disso que eu queria trazer para a educação, assim, como é que você faz para abrir espaço para as pessoas serem produtoras também, né? Mas é uma volta, né? Eu vou indo, vou indo, vou indo, aí eu faço uma parábola, depois eu volto. Mas essa foi mais ou menos a chave que virou, assim. Um pouco do contexto acadêmico, né? Que você tem que definir muito, né? Não podia falar só da minha experiência. Até porque eu, como uma recém-jogadora de RPG e, sei lá, recém-mestre também, que nessa época eu tinha começado a mestrar fazia bem pouco tempo, eu tinha muitas experiências diferentes, né? Com os jogos. E Tormenta também tem uma coisa que eu gostei, os game designers falando o tempo todo sobre como fazer o game design, como adaptar cenários, personagens de outros lugares para o sistema. E aí faz com que você entenda muito a lógica. E, por exemplo, minhas experiências com os meus alunos, eu mesma faço os meus jogos. Né? Eu mesma faço as minhas narrativas e penso assim, aqui eles vão entrar, aqui eles vão participar, aqui vai ter rolagem, aqui não vai ter, sabe? Sempre. E isso foi uma coisa que foi muito escola Tormenta, assim, eu vejo que os outros RPGs, nem todos os RPGs são focados nisso, assim, sabe? Tipo, são focados em você poder adaptar, criar, transformar de acordo com as suas necessidades um certo jogo ou sistema. Eu acho que tem uma escola muito grande, inclusive eu acho que uma coisa da educação eu tenho visto bastante. Talvez seja um pouco injusto de dizer, mas eu sinto que os pesquisadores de RPG na educação estão muito preocupados em propor sistemas prontos que se adequem a questões que podem ser educacionais. E eu já defendo o contrário, a gente tem que meio que é também a perspectiva dos letramentos contemporâneos, você tem que ser o designer, sabe? Você tem que ser a pessoa que vai saber utilizar saber olhar para aquilo de uma maneira pedagógica, transversal, né? E aí trazer para a sua prática como um dinamizador também da participação, mas também desses espaços onde os alunos vão criar, né? Então, acho que a chave virou nesse lugar, nessa confluência. Não podia ser só uma coisa consumista, você entende? Não é só consumo que a gente quer, né? A gente quer transformação social, que não é pouca coisa. Não, muito legal isso que você falou, dessa questão da coxa de retalhos. O Tormenta é a coxa de retalhos. O Vampiro, ele pega o começo do Vampira Máscara, segunda edição, né, que eu comecei a jogar, é a carta do Drácula, você tem a história de Caim, você tem... E vai juntando e vai criando uma coxa de retalhos também. Né? Aí eu não sei, né? Me parece que entra muito o preconceito com um produto brasileiro, né? Aquele negócio, bom, é brasileiro, mas você me falou que aí você começou, não, vai ser. E como foi para você fazer essa imersão nesse mundo do Tormenta? Porque
realmente eles produzem há muito tempo, muita coisa, né? Tem muito texto. Como foi a escolha? Assim, não, eu vou pegar o podcast, eu vou pegar as revistas, livro, quando vai começar? Como que foi assim para você fechar esse, né? Porque senão é. Uma vez eu fui à livraria, um pouquinho na dezembro de 2019, um pouquinho antes da pandemia. E eu entrei na parte de RPG, assim, quando eu olhei, tinha uma quantidade imensa de livros, assim, como Tormenta. Sabe quando você está falando, meu, é verdade, eles têm muita coisa, né? Como foi para você fechar, assim, e como foi essa imersão? Ai, não quero falar coisa ruim. Brincadeira. Não, porque quando você gosta de uma coisa e se apaixona e pensa assim, não, vou ter um super foco aqui, né? Com a coisa. Mas eu tive. Foi um ano de clausura, né? Com esses. Clausura dupla, né? Porque foi pandemia, né? Foi o primeiro ano da pandemia, eu estava analisando o material de Tormenta. E também eram as únicas coisas culturais que eu estava fazendo era jogar Tormenta em 2 mesas. E foram coisas que eu não consegui parar, né? Porque queria aproveitar ao máximo também. Eu escrevi diários sobre as minhas experiências, né? Nesse aspecto foi a parte fenomenológica, eu utilizei a metodologia dos multiletramentos, né? Multiletramentos são os letramentos contemporâneos que são atravessados por essas mídias, pelas mídias sociais, mas que não necessariamente são letramentos só do digital, né? Então, por exemplo, não é só baseado nas coisas que você consegue fazer por meio do computador, do tablet, do celular. Mas as outras coisas também pode ser impresso, e no caso Tormenta se encaixava muito bem nessa perspectiva. Então eles propõem que você experiencie o novo, né? E nessa experienciar aí eu escrevi diários. E aí eu via que eu precisava de mais coisas, assim, precisava dele, dos próprios autores falando sobre. Né? E eles já estavam fazendo podcast, então eu defini uma janela que foi do primeiro até, eu acho que junho do ano passado, que foi o... Não, quando eu parei de fazer pesquisa de campo foi em... Essa pesquisa não foi pesquisa de campo, foi análise de corpos, né? É que eu chamei de pesquisa de campo porque os bichos estavam sempre falando coisa e eu tava de olho ali no Twitter, né? No Facebook, mas não necessariamente esse conteúdo eu usei, né? Que seria, se eu tivesse feito isso, seria mais uma etnografia, né? Uma etnografia pelas redes sociais. Eu fiz mais uma análise dos conteúdos mesmo. Então aí eu decidi os podcasts até o período que eu ia terminar meu campo, que eu tinha no meu cronograma, que eu acho que foi no começo do ano passado. Então teve, sei lá, 50 podcasts que eles tinham lançado. As revistas Dragão Brasil, eu também peguei do começo da reformulação. Então eu tô aqui até estava aqui o material agora a gente já deve ter guardado. O material que eu já tinha lido umas revistas anteriores, mas eu delimitei, né? Porque não tinha como. Eu comecei da reformulação da revista quando ela entrou para o formato digital até o mesmo período. E depois eu fui escolhendo quais aspectos da lore, da, das sagas, né? Eu chamei de sagas fantásticas, que é um conceito que é já utilizado na literatura, que trabalha com a ideia da imaginação como um paracosmo, né? Um cenário onde você consegue ir colocando elementos novos. E aí eu escolhi o Holy Avenger, escolhi as sagas, daí todos os livros, os romances, né? Eles chamam de romances, né? Mas são mais sagas, né? São livros longos, tem a trilogia do Caldela, a Caldela lançou o Flecha de Fogo depois, aí tem os livros da Karen, né? A Karen tem dois, a Deus no Labirinto e o Joia da Alma, que inclusive são muito legais. Eu fiquei muito empolgada de conhecer um âmbito que
forma leitores, né, e escritores ao mesmo tempo. Você pensa, pô, eles formam público de Tormenta que são jogadores, mas são as mesmas pessoas que acabam sendo o grosso dos consumidores dos livros de literatura fantástica. Eu achei muito legal isso. Deixa eu ver o que mais que eu escolhi de cabeça, assim, eu não vou lembrar de tudo. Que acabou ficando muita coisa, assim. Então eu tive esse momento de aprofundar, assim. A minha mesa também, ela consome bastante coisa de Tormenta, então dava para consumir, conversar, trocar ideia, que também é bem útil, né, para você não ficar tão isolado nesse período de estudo de corpos, assim. E eu acho que e o LED o LED, inclusive, acho que só foi 5 volumes, que é o mangá do Trevisan com o Lobo Borges. Acho que agora ele tá com outro desenhista. E o Holy Avenger do Cassaro e da Erika Wano, né? Aí acho que foi todos do Holy Avenger. Inclusive, eu ficava muito empolgada, porque me dava muito, assim, a nostalgia da minha pré-adolescência. Achei bem legal. Eu fiquei muito triste de não ter conhecido isso na minha época mais novinha, assim, mas eu me empolguei bastante com a leitura. Claro que leitura analítica é diferente, né? Você vai criando olhando a coisa de uma maneira fria também. Tipo, tinha que ter esses momentos de suspensão da crença ali, né? Da suspensão da descrença para poder me divertir, né? Mas também, quando eu terminava de ler, já tinha que parar e olhar de novo, olhar com um aspecto mais técnico, né? Da onde está vindo essas imagens, está dialogando com o que é isso aqui, olhar a intertextualidade, que é um aspecto bem forte desse tipo da produção narrativa do RPG, no geral, né? São textos que são cruzados, são textos de outros lugares, filmes, séries, livros, estão passando por ali, daí eu já queria ver, observar o que eu conseguia reconhecer. Então, foi um período assim, por isso que eu tava no começo eu falei, eu não quero falar disso, né? Porque foi um período muito cansativo, né? Eu cheguei no final, tava exausta, e já não podia demorar muito, que tinha que terminar de escrever o relatório, né? Final. Mas ainda bem que foi bem recebido pela banca e tudo mais. É isso aí. Bom, você então entra com essa discussão do letramento, e aí você parte do Tormenta, né? Bom, você falou de Paracosmos. Eu acho que seria legal se você pudesse explicar um pouquinho o que é e como que você vê se o RPG, o Tormenta ou os RPGs em geral são né, exemplo de Paracosmos. Porque o Paracosmo é esse mundo imaginário, imaginário no sentido de não ser esse mundo material aqui que a gente está conectado diretamente, né? Pelos órgãos do sentido, pela percepção. Ele é um mundo de potencialidade, ele é um mundo, é o de paralelo, né? Do cosmos paralelo, o lugar que não está conectado aqui com o real. É muito comum nas brincadeiras infantis, né? Tipo, que eu digo, eu agora sou uma guerreira, né? E aí eu vou te atacar. Uma brincadeira infantil, isso é muito comum, é um momento de faz de conta. E vários autores, isso na psicologia que começou esse contexto. Nos anos 90, nos anos 80, na verdade, 2 pesquisadores foram convidados por um cara que escrevia para Cosmos, quando ele era criança. Quando ele virou um jornalista bem reconhecido da BBC,
Robert Silvia, acho que é o nome dele. E ele chamou McCabe que era um psicólogo já renomado e estava trabalhando com imaginação na infância, querendo entender as etapas do desenvolvimento da imaginação. E ele falou: olha, tem uma etapa que é muito importante, eu não sei se é muito comum, mas eu vivi isso, que eu inventei um mundo imaginário. E aí, esse mundo imaginário tá aqui. E ele tinha, sei lá, o cara já tava com 80 anos, mas ele tinha uns compêndios, assim, vários livros e folhas escritas de histórias de personagens que viveram nesse lugar. Então ele fantasiava, ele criou um mundo inteiro elaborado. Um mundo que eu tive a audácia de chamar de cenário de RPG. O mundo, ele elaborou o mundo inteiro, mas eles fizeram uma pesquisa, convidaram acho que 80 adultos que, quando eram crianças, também tinham inventado seus mundos de imaginação, e aí o estudo dele era bem etapista, então ele queria saber que idade, que era entre os 10 e 13 anos, que era mais comum, começar essa ideia de, eu vou criar um mundo e esse mundo vai ser assim, os rios vão ser roxo, a terra vai ter gosto de chocolate, estou aqui inventando, na verdade não sei, mas ele começou a observar esse fenômeno em um grupo de voluntários na pesquisa. Então, esse conceito ficou abandonado, assim, bem difícil. Teve alguns autores, inclusive, que acharam que o Paracosmos era um fenômeno de crianças superdotadas, mas ele brigou para dizer que não, que era uma coisa comum para crianças que tinham oportunidade de imaginar. E depois esse conceito foi muito trazido para a literatura, para entender as sagas fantásticas, que são os romances de fantasia. Né? A saga fantástica são esse tipo de literatura que se estende em várias obras, ou mesmo que tem uma estrutura, assim, falando em termo técnico, assim, né? Não é uma estrutura um pouco mais parecida com a novela, no caso da literatura, né? O inglês chama short novel, mas é porque o romance é uma trajetória de uma personagem, né? A personagem passa por um processo heróico, né? De encontrar um desafio e superar. Já a novela, não, são vários eixos que se confluem para um contexto só. E nas sagas fantásticas, por exemplo, o Game of Thrones, do Martin, eles têm até, acho que tem até conceitos mais específicos, mas Alice no País das Maravilhas, me ajuda aí, Haka, não deixa eu vacilar, não. Esse tipo de literatura tem esse aspecto de que o mundo que está sendo colocado ali é um mundo paralelo ao nosso, em que a gente se permite entrar nesse mundo, e esse mundo é chamado, no conceito que é utilizado, é Paracosmo, né? É o mundo. E esse é um aspecto que é muito presente no RPG, e a gente chama de cenário, né? Que a tradição narrativa, né, os textos, no caso de Tormenta, por exemplo, são a literatura do tanto nas histórias em quadrinhos quanto nos romances, todos esses textos, nas grandes histórias, os contos que são publicados nas crônicas de Tormenta, eles vão ajudar a compor esse cenário maior, esse paracosmos maior, que também é representado por, eles chamam de iconotextos, né? Tem um mapa, aqui tem um mapa de Tormenta, eu vim para cá exatamente para mostrar para vocês o mapa de Tormenta. Caso. Assim, okay, é um iconotexto, né? É o texto que representa é um aspecto desse paracosmo. Mas podem ter outros, né? Tipo, a própria linguagem pode ser diferente, ou ter várias línguas, os seres, os aspectos sociais, culturais, religiosos,
Todos esses são elementos que compõem o Paracosmos, que é basicamente o que é o cenário de RPG, né? Entendi. E uma coisa que eu achei muito bacana na sua tese é como que você vai buscar mesmo no corpo do texto, no podcast né, na imagem, ali no original, né? Como que você vai mostrando esse processo. Achei muito interessante como que você, de certa forma, consegue encontrar, né, os pontos, as ligações, né? Tem um que a Karen está falando do jaguar, então você pega a imagem do jaguar, o trecho do podcast, né, e depois o trecho no livro que aparece. E como é que era? Você lia o livro ou escutava o podcast? Como que era esse processo? Assim, o que vinha primeiro, o podcast ou o livro? Ou às vezes variava? Varia, varia. Não, eu acho que primeiro foram os livros mesmo. Primeiro foram os livros. Primeiro eu li os manuais, na verdade, de Tormenta. Os manuais clássicos, primeiro. Aí depois eu fui para os textos, as narrativas, né? As histórias. E aí entrou os romances, histórias em quadrinhos, contos. E aí depois o que eu fui para as DBs e o podcast, isso foi meio que ao mesmo tempo. As DBs e os podcasts foi ao mesmo tempo. Mas, na verdade, tinha muita coisa que eu tinha separado, né? E aí, na hora de escolher o que ia entrar na tese, eu acabei escolhendo as coisas que eu tinha conseguido mais detalhes, sabe? Tipo, tinha conseguido abranger mais não só o discurso dos autores, como tinha achado exatamente no texto, que depois eu volto, a gente vai ficar indo e voltando no texto várias vezes para encontrar exatamente onde está aparecendo uma referência que seja bem significativa, assim, que represente exatamente essa pluralidade de imagens lá de Tormenta. E aí foi assim, eu fui costurando. No final, sempre foi. No final, tinha bastante coisa, já estava bem organizada e outras coisas estavam meio bagunçadas, mas eu fui conseguindo colocar. Eu fui conseguindo colocar elas juntas, né? Acho que a parte foi mais legal. E acho que talvez seria até legal a gente dar um jeito de colocar um quadrinho para mostrar como é que foi essa parte. E teve coisas que nem deu tempo, assim, que eu tinha visto, não tinha percebido, e no podcast acabou ficando claro, por exemplo, o personagem Senomar, que era o Ramones, eu descobri que já tinha. O texto já estava assim, a análise já estava bem estruturadinha, assim, daí eu pensei, já vou colocar mais coisa, eu tinha combinado. Não dá para fazer uma tese assim grande demais, né? Senão você não tem leitores. Né? Então eu fui cortando várias coisas que hoje eu fico pensando, isso eu não devia ter cortado. O Senomar eu tive que cortar e fiquei muito triste. Estava nos materiais de análise e não foi no final. Mas tinha muita análise, muita. O Tormenta é infinito de você ficar procurando as referências culturais ali de cada um dos autores, né? Porque eles são bem diferentes entre si. Eu achei isso um aspecto bem legal também. Então foi um pouco isso, assim. Ai, olha aí. Esse foi um dos que eu mais gostei de fazer também, do Jaguar. Né? Aí quando a Karen falou, eu fiquei, cara, eu já tinha percebido. Eu tinha entendido que era uma referência bem assim, não, eu acho até que não é só mexicana, né? Só dos povos ali da religião mesoameríndia, Tecas, mas né? tem vários, né? Até mesmo na Amazônia brasileira você consegue ver histórias que aparecem esse ser. Imagina um jaguar, né? Uma pantera gigante. Aqui tem também, né? Bom, aqui
Essa aí é a representação personagem. da Oihana, né? A personagem dela. E aqui da arma, né? Também. Você cita Isso. no. Eu achei engraçado essa arma, eu tentei descobrir o nome original dela, porque o Caldela fala o nome. Um nome meio americano, assim, né? Obviamente ela deve ter um nome mais específico. Eu fiquei, eu não consegui encontrar. Mas essa cena é muito engraçada, né? Que ele vira e fala que é uma bênção, né? O Trevisan tá perguntando no podcast, assim. Você não pode ficar falando pros outros que você copiou uma coisa de um filme. Aí ele falou, não, mas colocar um elemento do Último dos Moicanos nos meus livros é uma bênção que você coloca ali dentro. Você vê esse aspecto da imagem que ela Uhum. ilumina, né? Que ela ativa, assim, É. inspira, né? Aqui, inclusive, tem a sua personagem, né? É a minha personagem, é A minha sua primeira primeira. personagem de Tormenta, essa, a Jorri. Hum. E já fiz um E, monte depois dessa. e, bom, e aí, assim, esse processo, eu vou tirar. Você quer que mostre mais alguma coisa? Procura mais alguma coisa assim específico? Ou Não, acho que não, não. Só não? queria mostrar essa imagem que você mostrou Essa. da Rihanna ficou muito legal, né? Que Ah, foi a druida que era acompanhada por um jaguar, né? E tem um lance muito mítico nessas narrativas de fantasia, né? Essa coisa do rito de passagem, né? Você vê que é bem representativo. Até o Mafessoli, que é o autor uhum, bambambam das teorias do imaginário, que tem essa coisa da sociologia do imaginário, ele fala do Harry Potter que o sucesso do Harry Potter é exatamente porque a sociedade está fraca de ritos de iniciação. A gente, principalmente para os homens, né? Porque o rito da mulher ele passa pelo corpo, né? Então é mais marcada a primeira menstruação, menarca e tal. Agora, o homem, ele não. A sociedade está cada vez mais pobre desses momentos ritualísticos em que você define a passagem, né? Deixei de ser criança, agora eu sou um homem. E o Harry Potter, ele é um livro sobre isso, né? E acho que no Joia da Alma, a Karen desenha muito bem a trajetória da Ohana no seu rito de passagem, assim, de uma menina para uma mulher. e deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse processo de pesquisa, de análise, né? Você então parte com essa premissa de fazer essa análise do paracosmo e do Tormenta, né? Enquanto essa relação, esse desenvolvimento do letramento. Eu queria saber assim, qual a conclusão que você chegou? Assim, você falou, olha, o Tormenta ele é um exemplo bem sucedido, ele é um elemento. Qual foi a sua impressão nesse sentido? Olha, para responder essa pergunta, eu acho que eu ia ter que falar um pouco da teoria de imaginação que eu utilizei, porque Por senão eu favor, não por favor. consigo falar tudo assim. Eu usei muito Bachelard, mas um autor que determinou muitos rumos da dissertação foi o Richard Kearney. O Kearney é um filósofo irlandês que tentou entender a imaginação contemporânea, assim. Ele fez um estudo super detalhado, desde os clássicos gregos até as concepções mais contemporâneas dos franceses, do começo do século XX, né, que então estavam definindo o que é imaginação, representação e símbolo na contemporaneidade. E assim, ele fala da imaginação como três vertentes. A imaginação, primeiro, era o espelho. Então, a primeira concepção que se tinha de imaginação, até nos textos religiosos, assim, judaico-cristão,
tinha essa ideia de que a imaginação, a gente imagina o que a gente exatamente vê, que é exatamente o que a gente vê e o que a gente percebe. E não é como se fosse um reflexo de um espelho. E depois dos modernistas, dos iluministas, a ideia de imaginação como espelho ela foi refutada. Assim. A imaginação era vista como uma lâmpada, como uma possibilidade de iluminação, de transcendência da realidade. E os pós-modernos já tinham uma outra pegada, né? Eles já estavam olhando a imaginação nem como uma coisa nem outra. Tem esse aspecto do que a gente imagina, da memória, da percepção, mas essa memória é sempre meio fragmentada e confusa e reconstruída. E daí ele vai utilizar muito a ideia de simulacro do Baudrillard, né? O, a heterotopia do Foucault, o conceito imaginário do Lacan, que inclusive imaginário é a falsa apreensão da realidade, ou Althusser, que vai falar que imaginário é o desejo da burguesia, né? A falsa ideologia. Então você tem um conceito pós-moderno de imaginação como um esvaziamento, porque pode ficar só replicando e recosturando a ideia principal é a bricolagem, né? De você pega um pedaço aqui, pega um pedaço ali e vai reconstruindo, criando uma nova representação que não necessariamente é uma representação, ela não é nova, ela é uma reorganização de elementos que já existem. E o Kearney, ele fala disso em vários aspectos, como todos os filósofos, né, gostam de dar aquela abraçada no mundo, que é uma coisa que tem muito a ver com as novas tecnologias, né? As novas tecnologias facilitam muito esse processo de bricolagem que eu estou falando, de remixagem. E aí parece que pronto, esvaziou, nada tem sentido e deu. Né? Quais são os destinos? Quais são os discursos? Se não tem nada por trás, se você não consegue saber a origem, se as coisas já não têm mais da onde elas vieram, se você pode utilizar um elemento em outro contexto que não tem nada a ver com o elemento de origem, como são os casos das narrativas, das imagens dentro dos RPGs. E daí uma das propostas que ele fala é o posicionamento político. A única coisa que vai te permitir não se esvaziar nesse contexto, é se posicionar. Se você se posiciona, você tem um objetivo, uma intencionalidade delineada, né, que ele coloca, e a partir dela você vai construir a história, a narrativa. E para fazer essa construção narrativa, a gente tem que estar aberto a, se precisar reconstruir a narrativa, a gente vai lá e vai voltar a reconstruir. E se precisar reformular a narrativa, se precisar buscar a origem, mesmo que a origem que eu consiga não seja a definitiva, porque ela nunca vai ser, né? Imagina, na história da humanidade, a gente está reformulando imagens aí desde as cavernas, né? Então, a gente vai voltar à última, e se precisar voltar de novo, a gente vai ter que voltar de novo. Só que para ter energia para fazer isso, a gente tem que ter intencionalidade. E eu acho que esse aspecto foi um aspecto que eu mais gostei de Tormenta, assim. Os autores posicionados, né? Desde o começo foi uma coisa que eu tinha percebido, mas não tinha ficado tão firme quanto ficou no final, depois de ter me debruçado sobre os milhões de falatórios e textos que eu li, tantas palavrinhas, mas um pessoal posicionado, assim, olha, aqui a gente gosta disso e a gente não concorda com certas coisas, desigualdades, exploração dos povos. Não quer dizer que não vai aparecer, mas é muito dialogado, tem mediação em cima, sabe? Não é solto, não é estar ali só para fazer a coisa ter mais sabor e ser mais interessante. Tá ali para colocar questões também. Eu acho que isso é
É um aspecto que eu já gostava, já achava interessante, mas que a partir do Kern, né, da possibilidade de sair do labirinto de espelhos, né, a gente precisa de um fio, e no caso do fio que ele propõe é esse fio do posicionamento político. Eu acho que. E aí até foi uma virada na tese, né, porque eu fiquei bastante tempo elogiando a questão da fantasia, né, trazendo esses elementos super positivos, mas também a gente tem que olhar os aspectos negativos, né? Você vê, essa semana teve um burburinho aí nas redes, porque a série do Senhor dos Anéis vai aparecer com o Elfo Negro, né? Então você vê que o... ainda aparecem problemas, ainda surgem problemas que não podem ser silenciados ou apagados. A gente vai ter que estar o tempo todo se posicionando com relação a eles. E só esse posicionamento claro vai poder colaborar com pessoas que estejam perdidas nos labirintos, né? Porque é muito fácil você se identificar com uma coisa e ir ali, depois se identificar com outra coisa e ir ali, e não conseguir construir essa narrativa que é a identidade cultural, né? E você comentou que você faz esses jogos, né, com seus alunos. É que você faz. Você também aplica RPG na escola, com os alunos? Como é que é essa experiência? Se tem? Sim, sim. Então, eu tive experiências. Eu estava já assim, agora eu tô como parceira de um. Eu fui algumas vezes no Toca do Aprendiz, que é um clube de RPG desenvolvido pelo Matheus, né, meu companheiro, e o amigo dele, Jonas, amigo nosso, Jonas. E eles têm um grupo de RPG com um ensino médio, lá no Instituto Estadual de Educação, aqui no centro de Florianópolis. Mas agora eles estão com uma parceria, ampliaram o projeto para o IFES, que agora vai ter o RPG no IFES, que eu tô como consultora ali, tentando colaborar de alguma forma. A gente mestrou ano passado na Feira de Ciências, né? Que não é uma feira, não. Esqueci o nome agora, se é agora acho que é Feira dos Saberes, tem um nome diferente. Mas a gente mestrou áureos para os alunos do Instituto, uma aventura que a gente bolou junto. Foi muito legal. Eu acho que o Aureus é um sistema que a gente usou muito em sala de aula, né? Na própria, durante o período da pesquisa, eu mestrei, assim, acho que 4 semestres para os cursos de pedagogia. E aí, a partir dos tópicos que as professoras estavam achando necessários, teve algumas experiências, inclusive, que a gente fez as alunas, a maioria são alunas da pedagogia, né? Elas assistiram filmes, né? A gente fez com o filme Abril Despedaçado e o ano que os meus pais saíram de férias. E aí depois a gente fez narrativas, assim, narrativas super rápidas, de 45 minutos só, para que elas inventassem personagens e vivessem uma cena que era tipo naquele cenário, utilizando o Paracosmos do filme como o cenário para a aventura. Essa foi uma experiências muito boas. O objetivo pedagógico das professoras era fazer com que as alunas se colocassem no papel de crianças, para que elas também entendessem na hora de preparar as atividades para os próprios alunos, levassem em consideração os aspectos lúdicos, a imaginação, a riqueza perceptiva que a criança tem na hora de elaborar as atividades delas. Então foi uma experiência muito linda, principalmente essa do Abril Despedaçado, porque a gente fez uma atividade tipo imaginação dentro do contexto, eles imaginavam o que elas queriam, como é que elas queriam que fosse a cidade delas, assim, então foi muito lindo, foi uma experiência muito rica. E agora que eu estou como professora dos anos iniciais, professora de tecnologia,
Eu fiz um projeto ano passado com a professora Ana Guimarães e a professora Janaína, que eu esqueci o sobrenome dela, mas a gente fez com quatro turmas no Meet, no Google Meet, e aí a gente fez livros-jogos, que foi mais ou menos uma experiência de RPG, só que aí as crianças todas eram um só personagem. E ai, foi muito legal, foi muito legal. Eu consegui elaborar esses jogos, assim, fiz uma coisa bem livre infantil, que foi uma coisa muito fofa, assim, muito bonitinha. A primeira história que eu fiz com eles foi um tatu que inventava uma mentira de que o rio ia inundar a floresta, e aí elas tinham que descobrir o que tinha acontecido de verdade, passavam por vários desafios, que é aquela coisa bem sistema de aventura mesmo, sabe? Tipo, colocar puzzles no meio da história para que eles desenvolvessem os alunos. E foi muito bom, porque todos consegui do começo ao fim a história. Aí teve outro que eu chamei de Na Trilha da Onça, que eram duas crianças que saíam da trilha convencional e iam para a floresta. E aí eu fiz as crianças vazadas, assim, elas não tinham forma, né? Era só a sombra, só a silhueta. E é para as crianças se imaginarem nas cenas, assim. E e daí tinha alguns desafios também, e as crianças amaram muito, foi muito recompensador, assim, e jogar com criança de primeiro ano foi muito legal mesmo, porque eu até me descobri, assim, nossa, altos mestres de 6 aninhos. E, e foi muito lindo, assim, porque as professoras o projeto a gente fez em conjunto, né? As professoras me agradeceram muito, porque com essas aulas híbridas é muito difícil você conseguir concentrar as crianças em um tema durante uma hora. Elas não conseguiam, elas estavam aqui, depois elas dispersavam, iam brincar com outra coisa, esqueciam da aula, e se o pai não estivesse em cima para ficar falando, olha, assista a aula, elas não participavam. E essas experiências elas ajudaram muito, as crianças ficaram muito vidradas, elas entraram muito nesse paracosmos, elas se abarcaram muito na aventura. E foi muito rico, assim, porque no final, depois, as próximas aulas dos Meets, as professoras que participaram do projeto, elas me pediam dicas para fazer as mesmas coisas, e elas mesmas desenvolveram as suas narrativas. Então foi uma coisa que foi orgânica, sabe? Não precisei propor uma formação dentro da escola para que as professoras entendessem como é que funciona construir uma narrativa. E elas conseguiram fazer. Ficaram muito legais também, diferentes, mas ficaram legais. Eu acho que esse é um aspecto muito da mídia, não, mas do contexto dos jogos narrativos, né? A gente sempre vai adaptando, mexendo, vai trazendo as nossas próprias caras. Todo mundo sabe contar uma história, né? Muito bacana. Eu fiquei curioso para saber quando que você mestrou a primeira vez? Como que foi? Que jogo foi? Que sistema que foi? Ai, cara. Porque existe toda uma discussão de que mestrar é difícil, mestrar é fácil, mestrar. Como você contou, né, que você começou a jogar e te mostraram, e aí logo você está contando que você já está mestrando, em que momento que houve em que momento que você falou, não, eu quero mestrar, eu tenho uma ideia, você pode contar para gente esse processo? Então, eu agora você me pegou, viu? Deixa eu pensar. Tinha nesse grupo tinha muito essa coisa tipo de tinha essa ideia, né? Ah, vamos formar mestres, né? Vamos formar mestres, vamos dar oportunidade para os seus mestrados. Mas a verdade mesmo é que eu me empolguei para mestrar quando o Matheus desenvolveu um sisteminha para a gente jogar com as nossas orientadoras. Então ele fez, a gente tinha acabado de jogar Changeling,
E eu tinha amado e a gente tinha adorado, que é muito legal, não tinha jogado nenhum dos sistemas do mundo das trevas. E tinha essa coisa de passagem, né? De você passar o véu, né? Eu achava isso um elemento muito importante para imersão. E aí o Matheus fez uma aventurinha, ele fez um sistema meio que tipo indie hack, assim, meio pequenininho, tudo prontinho, os personagens já tipo tabelinhas, tudo pronto para criação de personagem. Bem poucos elementos para criar, porque era uma experiência de 1 hora que tinha que ser. E aí a gente jogou com as nossas orientadoras. A gente jogou a minha orientadora, que é a Gilca Girardello, a professora dele, a orientadora dele, a Aline Silveira, e a avó, a mãe dela, e os dois filhos. E a gente tava lá, tipo, uma mesa muito não convencional. E eu gostei muito da aventura. E eu fiquei tipo. E a aventura tava muito boa, mas no final ele acabou ficando cansado, que tava na tensão, né? Mestrar para pessoas que são as suas autoridades, tal. Então ficou aquela tensão assim, e acabou que o final não ficou tão legal. Aí eu fiquei, ah, não, eu vou ter que mestrar essa aventura. Aí eu falei, me explica aqui, isso, aquilo. Peguei as papeladas, peguei tudo, reuni os meus amigos e falei, agora vai ser a primeira vez que eu vou mestrar. Vocês querem que eu seja mestre de vocês? Aí eles toparam, isso no meio da pandemia, todo mundo online. E aí eu consegui fazer a sessão, que a aventura que ele já tinha pronta, né? Tinha o sistema, tinha a aventura, tudo pronto. E foi muito legal, porque eu queria o final diferente. Aí no final, meu final ainda ficou mais mirabolante do que o dele, do que o final daquela one shot, sabe? Ai, ai, eu me diverti um monte. E depois eu mestrei essa mesma aventura para outras pessoas. E daí outro final, e aí foi totalmente doido, assim. Eu tentei mestrar só para artistas, amigas minhas que são artistas. E uma mesa só de mulheres, então foi uma aventura, nossa, foi totalmente diferente. E eu fui vendo, nossa, gente, pode ter uma aventura, a mesma aventura, tu pode mestrar para em outra situação, ela já vai ser outra. E eu fiquei com aquilo assim muito vibrante dentro de mim. Mas aí passou um tempo e eu acabei comprando um manual de. Eu gosto muito de desenho animado, e até por causa desse trabalho com as crianças, eu sempre fico pensando, legal fazer coisas que dê para usar na sala de aula depois. E eu comprei um Hora de Aventura RPG. E uma amiga minha veio na minha casa e falou: eu quero que você mestre para mim. E aí eu fiquei, não sei se eu vou mestrar, não. Mas agora a gente tem uma campanha, já há 3 anos eu mestrando Hora de Aventura. E acho que essas são as minhas experiências como mestre, assim. Eu mestro quando me chamam também, assim. Eu mestrei Shotgun Diaries, foi uma das primeiras também. Quando eu estava começando, foi uma experiência boa também. Para aprender, é um sistema bom. Mas é isso, eu até acho que tenho amigas ótimas que poderiam ser ótimas mestres, mas elas sentem super intimidadas com o nicho, né? Com a galera do meio, assim. Mas eu tive bastante sorte. Meus amigos aqui foram muito. Me abraçaram muito. Também mestrei para muitas pessoas que não jogam. E também faz diferença, né? Você mestrar para jogadores, por exemplo, acho que não vão curtir o meu jeito de mestrar, porque o enfoque é diferente, né? Por exemplo, eu sou menos. Como é que chama? Sou menos preocupada com as regras, assim, sou menos jogadora no sentido do Agon, do Kaiowala, né, que vai ter essa coisa, tipo, um grande desafio mental para poder desbloquear. Eu gosto mais da experiência de ficar viajando na imaginação. Mas do desenvolvimento da história mesmo, né? Isso, de imaginar junto, de que a história vai se transformando, né?
E você falou que você utilizou, vocês mestraram áureos, né? E aí você, baseado no ano que meus pais saíram de férias, o Abril Despedaçado já é tenso, você interpretar criança não é bom no Abril Despedaçado, né? Ah, Bom, mas nenhum foi dos bem dois é, legal, mas foi bem massa. e É isso bem envolve, pesado, né? né? A gente tentou dar uma suavizada na Hum, aventura. Foi uma aventura, Mas inclusive, foi eu, o Jonas e o Matheus que fizemos a aventura. e como que foi essa sua imersão enquanto essa imersão, essa experiência enquanto game designer? Que querendo ou não, vocês estão pensando como vai fazer, o que vai colocar, o que vai tirar, o que vai produzir, como suaviza. Como foi esse processo? Foi você, o Jonas e o Matheus? Foi cada um fazer uma coisa? A gente tenta sempre fazer a coisa bem coletiva, assim. Então, a gente tem bem o espírito bem cooperativo, isso ajuda bastante. Nunca tem uma briga de egos, assim, tipo, quem que vai decidir, vai dar. Não tem, a gente vai conversando junto, até demora um pouco mais. Por exemplo, uma coisa que dava para uma aventura de 40 minutos, dá para fazer em uma reunião, não, a gente vai fazendo mais reuniões para poder ir definindo certas coisas. Eu trabalhei bastante tempo com desenvolvimento de tecnologia, daí algumas coisas a gente usa de design thinking, ou mesmo de assim, o que essas pessoas com quem a gente vai jogar, elas vão gostar mais, ou querem, ou vão se engajar melhor, a gente leva essas coisas em consideração. Os consumos culturais também a gente acaba levando. E a gente tem acho que o foco maior dessas atividades pedagógicas com RPG é essa dinâmica que eu falei da intencionalidade e do objetivo específico ali, né? O que você quer com aquela história. E aí criar os elementos que vai fazendo bem a trama narrativa, né? Vão aparecendo e vão reforçando uma certa compreensão até chegar ao ápice, né? E depois o, o encerramento. Até porque às vezes a gente tem feito atividades que são mais pontuais, né? A gente não faz campanhas, né? A gente faz one shots, a gente faz aventuras curtas, ou no máximo de 2 sessões, para poder depois ter a oportunidade de conversar sobre a experiência, né? Porque eu acho que um aspecto maior de usar a mídia como mediação mesmo, né? Numa perspectiva bem do Martim Barbeiro, sabe? E você falou que as atividades que vocês fizeram foram para várias turmas. Teve alguma coisa que vocês experimentaram que falaram, nossa, isso ficou muito pesado, na próxima a gente muda um pouquinho? Ou, isso não deu desejo. Sabe, de repensar a partir da experiência, ou um acerto que você fala, meu, realmente isso daqui foi fundamental, assim. Vocês tiveram esse feeling? Teve, Como olha, que teve. foi? Né, no Toca do Aprendiz, teve uma coisa que eu aprendi. É que assim, a gente jogou Monsters Hearts. Monsters Heart é um jogo powered by the Apocalypse, né? Ele é muito bom, mas não dá para jogar com adolescente. É muito legal para jogar com adultos ou que eu não sei, assim, para jogar com adolescentes não é legal, porque eles estão passando pelas coisas e as coisas são mais pesadas para eles, assim, porque os temas que aparecem no Monster Heart são temas da puberdade, do desejo, da loucura, do desejo de vadiar, de bagunçar, sabe? E aí a gente trouxe essas coisas na narrativa, os conflitos que aparecem, tipo, de gênero, de orientação, as questões da sexualidade, todas essas coisas apareceram, não foi legal, assim, foi tipo, foi pior para eles, porque no jogo você tá vivendo a coisa daquela maneira paralela, né? Então, pra gente que é adulto jogar é tipo, yeah! Super divertido e alto astral.
E para os adolescentes não, são os dramas que eles estão vivendo, então não é legal, eu acho. Mas não sei, talvez como adolescente jogando com adolescente sem a mediação dos outros, talvez eles gostem até mais, mas ali no contexto não foi tão massa. Mas teve um acerto que eu senti que eu tive com os meus alunos crianças foi os animais, assim, tipo, os personagens serem animais. Eles se identificam muito com os animais, eles conhecem já vários, eles conseguem. Eu achei isso uma coisa muito linda, sabe? Tipo, de ter visto como um dos meus alunos, ele falou uma coisa muito engraçada. Ele falou assim: eu sou um gato e eu sou muito corajoso. Eu consigo subir num lugar mais alto e fazer as coisas que ninguém quer fazer. E eu que tipo, ele tava falando de si também, sabe? Ele tava vivendo aquilo potencialmente, né? E eu achei. E foram muitas outras coisas engraçadas que aconteceram quando a gente jogou com as crianças bem pequenas, elas jogando como animais. Eu acho que tipo, se você desenvolver um sistema agora, nesse momento, ia ser isso, assim. Eu acho que foi uma coisa que deu bastante certo. Que isso é uma Ah, coisa meio. Pode falar. não, 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 pode. Não, não, pode. desculpa. Não, pensei que você tinha parado, mas não, pode continuar. Não, é isso que foi uma coisa que eu procurei bastante, assim, sistemas de RPG que para crianças nesses últimos tempos, né? Porque eu tô dando aula para criança agora, né? Tinha tido mais experiência com adultos e com jovens, né? E, e tinha muito, por exemplo, muito fantasia medieval para criança, que eu acho que é uma parada que para mim não cola, sabe? Claro, sem ter os contos de fada e tudo mais, mas aí fica uma coisa meio. Os meninos vão querer pegar em armas e os meninos vão querer ser princesas. E eu queria um pouco fugir disso, desses lugares e propor lugares novos. Então foi por aí, assim, as minhas decisões como mestre e professora. Não, muito legal, muito legal. Eu queria fazer uma pergunta. Lá no começo você falou da escrita, que a universidade, de certa forma, matou, né? Isso, vários amigos que fizeram letras também, tá, a maior parte dos alunos de letras, eles são escritores quando entram na faculdade e eles são acadêmicos quando saem, né? Você, você, é, você escreve? Você tem escrito? Queria saber disso. Sim, eu escrevo. Eu escrevo bastante até. Eu só não publico. Mas é que é cada coisa de uma vez, né? Já estava parada de escrever, agora eu voltei e estou escrevendo bastante. Eu estou preparando aí alguma coisa que, sabe, esse ano consiga publicar, mas a ideia, eu estou com uns contos e eu acho que foi um pouco desse processo de fantasiar e de imaginar, e se imaginar no mundo fantástico, deixar a psique ir para o mundo fantástico, assim. Eu escrevi uma série de contos que eu vou chamar de Resistências Sombrias. É uma coisa meio terror, mas uma pegada meio junguiana, assim, meio processos psicológicos que eu já passei nessa minha vida de jovem mulher madura. Porque eu tenho essa carinha, mas eu tenho quase 40, tá? Aí eu tô escrevendo, esses textos já estão prontos, né? Eu quero publicar esse ano, eu tô com bastante esperança, assim. Mas eu tenho outras coisas também, tenho minhas poesias, tenho contos, tenho aqui a minha gaveta de coisas escondidas e guardadas. Mas eu quero sair do armário, esse ano eu vou sair do armário. Você já pensou em escrever no universo de Tormenta ou não? Eu já, sabe que eu participei dessa coletânea de contos? Dessa Crônicas, volume 3 ou 4 e agora? Volume 3, né? Eu participei, escrevi um conto que eu adorei, amei de paixão.
não fui selecionada, fiquei super triste, mas como eu já tinha mandado para outros concursos literários e não tinha rolado, eu falei assim, essas coisas são assim mesmo, né? Tem que ter bastante experiência, né? Minha experiência é do trabalho, assim, eu não tenho muita experiência como escritora de literatura, né? Tô começando agora a sair, assim, tipo. Mas eu me imaginei já como escritora. Não assim, foi uma coisa que me pegou, assim, né? No começo, agora não mais, agora eu quero escrever minhas coisas também. Mas eu acompanho Tormenta, assim, de longe. Eu vi que a Karen agora publicou, fez o mestrado sobre se tornar escritor. Eu acho muito legal ter um canal para falar sobre escrita e tudo mais. Eu gosto de fantasia, de escrita de fantasia, mas eu acho que o meu pé, assim, não como profissional da educação, mas o meu pé como escritora de literatura é no realismo mesmo. Entendi. E, bom, você pensa em escrever sobre os seus sistemas de RPG, assim, o que você está escrevendo com os alunos, sistematizar? Já passou essa Não, nunca cabeça? pensei, não, nunca pensei. Mas o que acontece é que, como o pessoal já conhece o meu trabalho, aqui acaba que sempre rola formação. Por exemplo, agora em abril eu vou fazer uma formação na prefeitura. E aí eu quero trabalhar o conceito de paracosmos e ensinar os professores a fazerem essas imersões, né? Fazer espaço de imersão nas aulas. Essa é uma coisa que já tá rolando, né? Mas escrever um sistema meu mesmo, não sei, acho que não, acho que não. Eu não sei, Então, já uma ideia. não dá nem tempo de viver a vida, trabalhar, fazer as coisas, tá me inventando mais o que fazer. Mas Ah, a gente a gente gosta de sempre. jogar o sistema dos amigos aí, né? A gente Não, tá sempre gosta. O certo. pessoal fala, ó, fiz um sistema, a gente já fala, opa, quero testar, quero participar Hum. do playtest e tudo mais. E, bom, estamos chegando no fim. Tem alguma coisa que você gostaria de falar, de comentar, que a gente não passou? Não, isso daqui eu acho legal, que... Ah, eu acho que eu não sei, eu acho importante falar que houve uma promessa que o Tormenta ia ser open source, ia ser código aberto, iam abrir, porque agora ele não é, né? É copyright. Aí eu não sei, né? Eu sei, pô, galera do fandom, a galera da comunidade aí tem que se mobilizar para não deixar a peteca cair, que eu quero ver isso aí virar código aberto. Quero ver o sistema virar aberto. Já é o Open License, mas as imagens, as histórias, elas não são totalmente liberadas. Eu acho que as portas da liberdade, a imaginação tem que ser aberta, né? Senão a gente entra no parafuso, entra no curto-circuito. E acho que para abrir cada vez mais as redes de colaboração, as comunidades e ampliar os jogadores aí no Brasil de RPG, essa iniciativa tem que ser cumprida e uma promessa que foi lançada ainda não virou realidade. Acho que é isso. E tem um ponto, a sua dissertação se discute bastante, né? O software Uhum. livre, etc. Só que não é algo que está que é estranho à sua história, né? Enquanto intelectual, enquanto cidadã, enfim, enquanto educadora. Sim. Bacana. Vivix, Vivix, Vivi, Vi. Bom, eu acho que é isso. Obrigado pelo tempo concedido, né? Eu acho que é muito legal. A discussão que você faz é muito bacana. Tem muita a sua prática também é muito legal e é muito bacana isso, assim, você falar de mestrar todas essas experiências. Eu acho que todo mundo aprendeu um pouquinho, né? Quem assistiu aí
aprendeu, eu vou colocar a sua tese na descrição do vídeo. Então, eu queria agradecer você e quem está assistindo a gente também. Eu que agradeço, Raca. Obrigadão pelo convite, pela oportunidade. Adorei. É um bom papo. Foi um ótimo Maravilha, papo. então. Bom, então, tchau, tchau, até breve, né? A gente vai se falando aí. Vamos falando. Tchau, tchau. Tchau, Valeu. tchau.